Está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com o apoio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhauada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, 275, Bela Vista, São Paulo. Empório do Bacalhau. Preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. Giro NetoCast. E vamos começar aqui nosso bate-papo. A gente estava falando, né, por conta do Dia Mundial do Rádio, que vai ser celebrado agora no domingo, dia 13. A gente fez um programa especial e o nosso bate-papo também muito especial hoje, com convidados especiais. Vamos falar um pouquinho sobre rádio, podcast, como que tudo isso converge nos dias de hoje, como que isso tudo conversa, né? Então a gente tem na linha o nosso entrevistado, professor e pesquisador da Faculdade de Comunicação da UNB, a Universidade de Brasília, o Elton Bruno Pinheiro. Ele que tem doutorado na área de radiodifusão pública e coordena o laboratório de áudio no Núcleo de Estudos, Produção e Inovação em Linguagem Sonora da UNB. Elton, seja muito bem-vindo ao Tarde Nacional, tudo bem com você? Boa tarde, Juliana, boa tarde a todos os ouvintes e as ouvintes da Rádio Nacional. Prazer falar com você, Juliana. O prazer é nosso, Elton, muito feliz de contar com sua participação. Quero te dizer que a gente tem ainda outros dois convidados para conversar contigo hoje aqui no estúdio. A gente tem o publicitário e produtor executivo Gidel Queiroz Júnior, que é nosso colega aqui da EBC e que faz parte da equipe que tem colocado o conteúdo da Rádio Nacional em formato de podcast, transformando o nosso conteúdo em podcast. Mais ou menos isso, né, Gidel? Boa tarde. Exatamente, é mais ou menos isso. E boa tarde a todos. É bom participar aqui da Rádio Nacional da Amazônia. Um assunto bem legal, né? Um assunto bem... A gente está comemorando 100 anos, mas a gente tem que pensar nos próximos 100 anos também, né? Verdade. Então, essas novas tecnologias vão ajudar. Certo. E também contamos aqui com a companhia do radialista e podcaster Mário Sartorello. Mário Sartorello, Sartor para os íntimos. Seja bem-vindo, Sartor. Olá, Juliana, Gidel, professor Elton, prazer também estar aqui conversando com os nossos ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. Tem um tempão que eu não falo aqui. Quando a Sula Miranda estava fazendo... Miranda não, a Sula Sevilis. Sula Miranda, ó. Quando a Sula Sevilis fazia o ponto de encontro aqui, vira e mexe, eu vim aqui para conversar com os ouvintes. Sinto maior falta. Sempre, Sartor, sempre portas abertas. Professor Elton, vamos começar explicando para quem está nos ouvindo. Tem gente que ainda não tem familiaridade com podcast, às vezes não sabe nem o que é, né, professor? Vamos explicar para o pessoal que formato é esse? Vamos sim, Juliana, aproveitar essa oportunidade para conversar, falando de rádio e criando esse diálogo aí com as inovações, né? Uhum. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Mário, para o Gidel e para a Roberta, né, que está aí nos bastidores. E agora há pouco, pegando carona aí, Juliana, nessa fala do Mário, né? Eu estava ouvindo aqui a sua conversa com a Cátia, lá da Rádio do Alto Solimões, e antes de tudo é isso, né? A rádio é esse amor construído, né? Que ela falou, isso aqui me marcou bastante, e eu acredito que esse sentimento também deve nos mover, né, a buscar cada vez mais inovar, né, nesse meio centenário, como o Gidel falou,
agora há pouco nessa abertura. Você me pergunta, né, o que é isso, né, o que são os podcasts, que muita gente ainda não está sabendo o que é. Bem, eu acredito nos podcasts como uma modalidade radiofônica também. Eu explico, sabe, Juliana, porque se você perceber bem, o que nós temos como base, né, dos podcasts? O uso da mesma linguagem, né, ou dos mesmos elementos de linguagem que nós comumente utilizamos na produção radiofônica. Nesse sentido, a gente pode entender como uma modalidade, né, de rádio. Agora, sem querer entrar nas polêmicas, né, de podcast rádio, rádio pode ser também incluído nessa podosfera, né, há autores, há colegas, pesquisadores e produtores que criam aí uma dualidade que eu acho que não é tão produtiva assim, mas vale a pena a gente tocar. Eu vejo que a gente precisa perceber esse cenário dos podcasts também voltando a ensinar também, assim como a linguagem radiofônica é apropriada, né, pelo processo de produção dos podcasts, a gente tem também esse novo fenômeno, né, da podosfera ensinando, né, algo ao rádio, né, que talvez esteja nessa forma, né, de aproximação com as audiências de nicho, né, aqueles grupos mais especializados, né. Então, se eu pudesse falar assim 4 palavrinhas básicas para ajudar a gente a definir podcast, eu falaria em coisas como muito marcantes, né, nas produções, principalmente aquelas que estão alcançando aí audiências maiores do nosso país. A informalidade, e aí a gente vê, olha, isso é muito típico do rádio, né? Tá na história do nosso rádio, esse jeito de conversar, o rádio amigo, o rádio companheiro, o rádio que cria laços, né? Que estabelece essas relações com as pessoas, que cria vínculos. Inclusive tem uma pesquisa que o Ibope fez uma vez junto com um instituto chamado Antropomídia, que estabelecia exatamente essa característica do rádio, né, na relação com as pessoas no cotidiano, seria como o amigo, né, aquele que está ali o tempo inteiro. Essa informalidade está presente nos podcasts. Uma outra palavrinha seria a autenticidade, né, que tem muito a ver também com essas escolhas que muitas vezes a audiência faz, né, os ouvintes e leitores, né, dos podcasts, eles fazem as suas escolhas a partir de seus assuntos de interesse e também dessa autenticidade dos comunicadores. E olha, a gente escuta isso e percebe isso também no rádio, né? Muitas vezes a gente escolhe um programa para ouvir por essa aproximação que a gente tem com os apresentadores, com os locutores, com os repórteres. E aí a gente ainda pode falar, né, aí de uma questão do som, né, porque a gente vive numa cultura muito visual e agora com tantas plataformas, tantas telas, né, é uma forma da gente se reconectar ou se conectar de uma maneira diferenciada com o público, né, que encontra aí nessa mensagem do campo sonoro uma forma diferenciada, né, de consumir e até de assimilar os conteúdos. Então, acho que é por aí, né? Mas, professor Elton, você citou o fenômeno, né? O podcast como esse fenômeno, assim, a gente tem falado muito sobre isso, mas minha dúvida é, no Brasil, a gente pode considerar que é um fenômeno também? As pessoas têm feito muito podcast, mas elas consomem muito também esse formato? Sim, tem consumido bastante mesmo, Juliana. Tem sido crescente, né, esse consumo de podcast no Brasil. Para você ter uma ideia e para quem está nos ouvindo aí, poder assim, dimensionar, né, esse boom dos podcasts, o Brasil hoje ele é um dos 5, assim, mais especificamente ele está ali na 5ª posição, né, no ranking internacional entre os países, né, ali com o maior número, né, de ouvintes, né? Mas tem uma outra coisa que nos ajuda a entender isso, né? Ouvintes de podcast, que seria essa popularização, vou colocar algumas aspas aqui, né?
do fato das pessoas cada vez mais terem ali os seus smartphones, né? Então, o fenômeno do podcasting, ele é anterior, né? Aqui, enfim, a gente tem casos de podcasts aqui no país lá de 2004, né? Já existindo e criando ali uma audiência fiel. Só que a gente não pode esquecer que essa popularização, ela se deve muito também a essa disseminação dos celulares, né, dos smartphones. Então, o Brasil, né, aí corrigindo, o Brasil, ele é um dos 5, né, ele está na 5ª posição do ranking com o maior número de celulares, né, e smartphones. São 109 milhões de pessoas no país, quase a metade da nossa população que possuem o smartphone. E aí você tem, no Brasil, sendo o 2º maior mercado, atrás só dos Estados Unidos, no consumo de podcast e na produção, que também nos chama muita atenção, né? Só em 2021, Juliana, o número de ouvintes, ele cresceu 24%, né? Uau. Essa pesquisa é de uma dessas plataformas que tem sido bastante consumida no nosso país, né? Eu acho interessante que o podcast acaba sendo bastante democrático, né? Esse formato é bastante democrático. Eu estava conversando com o Gidel sobre isso, né? Gidel, se quiser falar um pouquinho também sobre como você vê, às vezes até para quem não está muito familiarizado, que não tem um formato muito quadrado, pelo contrário, Isso. né? Várias possibilidades. Porque quando a gente conversa sobre podcast, a gente quer definir qual é o formato dele, né? E geralmente não existe um formato fixo, né? Porque existem podcasts de 5 minutos, ou até menos, né? Às vezes, e teve uma época, em 2008, né? Na época, acho que o Elton vai lembrar também, de Jovem Nerd, que foi um fenômeno aqui, né? Eles limitavam até 1 hora, né? Era uma conversa entre amigos, depois foi passando. E hoje tem podcasts que chegam a 4 horas de duração, né? Então, geralmente, podcast, a gente não tem um formato específico para dizer que é um podcast, mas é entender que existe na rádio existe a programação é linear, né? Então, podcast a gente permite você ouvir na hora que você quiser, aonde você quiser, né? E qual programa que você quiser. Então, quando às vezes a pessoa quer definir o que é podcast para ela define o que ela mais gosta, né? Ou se é uma entrevista, ou é uma historinha, né? O próprio Spotify já lançou agora uma radionovela, vamos dizer assim, né? Eles chamam de audioséries, né? Audioséries, mas é uma radionovela. É uma radionovela, isso, né? É interessante. Então, assim, é a forma, né, que é transformado esse conteúdo. Então, e é muito diversificado, né? Muito democrático e muito fácil de fazer também, né? Aí você faz no microfone, do celular ou no estúdio, né? Aí tem essa variação, né? Sartorello, você é um consumidor também, né? Sim, eu já tenho um tempo, né, que eu consumo podcasts lá, né, o Braincast, tem alguns que são bem antigos, né, o Jovem Nerd, enfim. Eu sempre gostei porque essa coisa, né, a gente trabalha em rádio, na verdade, aí vem essa questão que o professor Elton falou, né, que as pessoas às vezes, o que é um podcast, essa necessidade que a gente tem de definir as coisas. Para mim, podcast sempre foi um programa de rádio, né? Porque a gente que trabalha em rádio, a gente produz um podcast todo dia, né? Faz gravação, edita, coloca música, faz abertura, encerramento e tal. Mas isso eu só queria frisar que é importante, né? A diferença, assim, qual a diferença do podcast? O que eu sempre gostei do podcast era isso. Primeiro, que você assina. Então, sempre quando tem uma novidade, você recebe um lembretezinho. Então, você cria uma rotina, né? E a tecnologia nos ajudando, né? Tá lá, plim, opa, chegou o episódio novo, vou assistir, vou ouvir, aquela coisa de ouvir. Como no rádio a gente esperava a hora tal, 13 horas, tarde nacional com Juliana Maia. Opa, deu 13 horas, ouvir a Juliana. Só que essa tecnologia me faz, assim, ouvir em casa ou em outro horário, que naquele horário eu não podia ouvir a Juliana Maia, eu vou ouvir ela no podcast, né? Então isso sempre para mim foi muito legal. E essa liberdade que eu acho que tem de formatos, de assuntos, né? Eu lembro agora no auge da pandemia, o professor Drauzio Varela fez podcasts, pílulas de 3 minutos e pouco sobre a questão da pandemia, né? Foi muito importante, foi muito consumido, né? Mas eu acho que sempre as coisas são dinâmicas, né? E eu queria até aproveitar e falar com o professor Elton. Eu estava lendo aqui, professor, uma coisa interessante também, que é um novo fenômeno que já vem a partir de tudo isso que está começando, que são os podcasts em vídeo, né?
que também estão tendo agora, as pessoas gravam podcasts, vão para o YouTube e depois vão para as outras plataformas. Como é que você vê isso, Elton? Já o vídeo está outra vez entrando aí na seara do áudio, como a televisão fez com o rádio. Qual é a sua visão sobre esse formato? É bem interessante, Mário, essa sua observação, né? Se a gente olhar dados de pesquisas recentes, né, encomendadas ou pelas plataformas ou por grupos de comunicação, especialmente aqueles que detêm as emissoras de TV de maior audiência, né, no país, a gente vai encontrar ali que, olha só que interessante, a maior parcela dos ouvintes, né, de podcast tem consumido esse formato, né, essa linguagem, essa modalidade radiofônica, assim a gente também pode chamar via YouTube, né? E o que eu acho interessante é que plataformas como o YouTube, elas não devem ser desconsideradas nesse contexto. Você concorda, Gidel, né, também, porque elas têm, claro que tem toda essa questão, né, da gente estar falando de um ambiente que é comercial, né, que está aí no mercado, e a gente fica dependente, né, dessas plataformas que não são de domínio público. Mas, no caso, quando a gente observa a nossa cultura, né, então me parece que é uma plataforma que ela é mais, ela apresenta uma maior facilidade de acesso, principalmente para aquela camada dos ouvintes que não tem muita aptidão em manusear essas interfaces mais complexas das plataformas de streaming de áudio, né? Como Spotify, Deezer e outras, né? Então, uma das coisas que pode revelar esse contexto é isso. Agora, é claro, né? O rádio com imagens é sempre um debate interessante, e o que eu poderia pontuar rapidamente sobre isso, viu, Mário, é que é muito importante, né, a gente compreender esse ambiente da convergência e ver em quais espaços o nosso bom, velho e querido rádio pode se integrar para agregar valor e significado à sua produção e encontrar novas parcelas da audiência, né? É verdade. Então, essa nova parcela agora tem curiosidade de conhecer, assim, cadê o rostinho do Mário, do Gidel, quer saber quem é a Juliana. Então, é importante a gente criar os perfis nas redes de comunicação online, né? Dos programas, dos comunicadores, porque tudo isso ali vai ajudando também duas palavrinhas, né? A agregar assim, a legitimidade social, mais gente conhecendo o que a gente produz, e o conteúdo do rádio é sempre muito interessante, e dos podcasts vai acompanhando isso, de poder aprofundar a informação, trazer ela mais esmiuçada ali, e a própria sustentabilidade. Eu acho interessante demais que as emissoras, sejam elas comerciais, públicas, né, estatais, elas possam estar nesses ambientes das plataformas. A gente está citando aqui o YouTube, que é uma plataforma de vídeo, mas nas próprias plataformas de streaming de áudio, para encontrar, né, se encontrar com essa parcela da audiência que é nativo digital, né, que não tem os mesmos hábitos de consumo. Sim, eu falava com a Roberta, né, nas nossas conversas, nossa produtora, que uma pesquisa bem recente, Gidel, Mário, Juliana, que a gente fez aqui na UNB, junto ao Laboratório de Áudio, ao Laboratório de Políticas de Comunicação e ao Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina, foi sobre como as emissoras de rádio do Brasil, as principais emissoras, né, as tradicionais do país inteiro, têm se integrado nessas plataformas, sabe, Mário? Muito interessante isso, viu? E aí o que é que a gente percebeu? Que é ainda uma integração gradual, né? E que a gente tem que entender que isso tem a ver com a nossa própria forma de produzir a cultura, né? Às vezes os recursos que estão envolvidos para o rádio, mas os dados que a gente levanta em síntese chamam a atenção de que é o momento das emissoras de rádio buscarem se aproximar mais, né? Produzirem, transformarem, como o Gisele falou aí, os seus conteúdos em formato de podcast, mas também, por que não pensar em produções nativas para esse espaço, né? O que seria muito interessante, porque a gente começa a trabalhar com essa perspectiva, né, da expansão, da propagabilidade, né, dos conteúdos. É um cenário que eu acho que só faz crescer, sabe, o próprio rádio. E, se vocês me permitem, um dado muito interessante, sabe qual é, Juliana? É que quem escuta podcast, não necessariamente, Mário, Gidel, eles
repelem outros meios, né? Uma pesquisa do Ibope, né, do Ibope para o Grupo Globo, essa pesquisa está disponível online, se vocês buscarem, foi identificado que as pessoas que escutam, pelo menos 6 em cada 10 brasileiros, né, que consomem podcast, eles mantiveram ali ou até aumentaram o consumo de outros meios. Inclusive né? o rádio. Inclusive o rádio, mesmo? né? Que Isso, coisa. olha o podcast aí, Juliana, ampliando esse leque de conteúdos, né? Sem necessariamente tomar o lugar de um outro meio, né? Isso é muito interessante, né? Gidel, era mais ou menos o que a gente conversava, mais ou menos essa ideia também de colocar a Rádio Nacional em outros formatos, ampliar, né? Exatamente. Esse alcance. É a gente estender o conteúdo da Rádio Nacional para outros meios, né? E da forma mais fácil possível para a pessoa assistir, né? No YouTube ela ouve música, ouve alguma podcast pelo YouTube mesmo, né? Deixa o vídeo rolando lá, né? E também tem o Spotify. Né? Então, a gente estender do dial, né? Trazer esse conteúdo na rádio e fazer com que a rádio seja conhecida também através dessas ferramentas e trazer o público para a rádio. Então, essa pesquisa aí que o professor falou é exatamente a linha que a gente está seguindo de dar esse círculo, né? Essa volta. Ouve aqui, ouve aonde você quiser. E você quiser saber mais, tem no site também da rádio. Então, assim, é expandir, né? O conteúdo que é mais importante, né? O conteúdo que manda, né? É o conteúdo que mas manda. tem muita gente que tem medo, né? Que acha que o podcast está vindo para roubar um pouco o público da rádio. Ainda tem gente com esse pensamento, como pensavam, né? Que a TV ia acabar com o rádio. Mas é que o professor falou, assim, a convergência das mídias sempre comprovou que uma tecnologia, a mídia nunca anula a outra, né? Ela sempre vem agregar, né? E o rádio, cá entre nós, é o mais antigo e o que é mais facinho, né? É o que mais consegue se adaptar. A internet está aí para provar, né? Ouvir rádio pela internet dos outros países, na minha época, que não tinha internet, eu tinha um Transglobe, né? Aquele radião para pegar uma das curtas, né? Como a gente está ouvindo aqui na Nação da Amazônia. Mas agora eu tenho o Rádio Garden, por exemplo, que é um aplicativo que eu rodo qualquer rádio do mundo na ponta do meu dedo e ouço ao vivo. Então, isso é um exemplo muito claro. Desculpa, pode falar, Gidel. Assim, eu estava conversando ontem, né, a gente que a rádio é resistente, né? Ela resistiu aí a tanta mudança de tecnologia e ela está tirando mais proveito ainda do que qualquer outro meio da internet. Verdade. Né? Por causa da facilidade, inclusive no início, porque a gente está falando de podcast datado em 2006. De acordo com arquivos arqueológicos, é 2006, 2014, né, que o professor, 2004, né, que o professor falou, em 2006, 2008, assim, que teve os primeiros podcasts no Brasil. Então, assim, ele tirou proveito da banda, da internet, que é mais fácil subir áudio, então, e ela se expandiu, né. Então, é essa resistência do conteúdo de rádio que está valendo aí. É o conteúdo que é importante mesmo. Perfeito. Professor Elton, eu sei que seu tempo também está super corrido hoje. O bate-papo está bom demais. Eu já quero deixar um convite para que você retorne, para que vocês também retornem, porque tem muita coisa boa para a gente conversar. Acho que a gente ainda pode conversar um pouquinho, Juliana, caso você bom. queira. Né? Não, eu quero muito. Não queria te atrapalhar, mas eu também não queria encerrar antes de tocar no assunto da questão da responsabilidade, o compromisso com a informação, né? Ao mesmo tempo em que a gente está falando de uma forma super democrática de produzir conteúdo, mas como é que a gente pode trazer levantar a bola desse debate, professor? Falando mesmo, né? A gente tem que começar agora a olhar para essa questão, né? Tendo em vista todos os episódios que a gente teve essa semana, que aconteceram em podcasts, enfim, queria saber sua opinião. Sim, importantíssimo. Esse é um debate que a gente precisa ampliar sem medo, né? Eu queria reforçar antes isso que o Gidel falou, né? Do rádio ser esse meio resiliente, de enfrentar com muita capacidade, né? De se adaptar de forma dinâmica a esse que a gente costuma aqui, né? Na academia a gente fica procurando umas palavras, né? Uns termos assim, mas se fala, sabe, em novo ecossistema de mídia, né? A gente tem né, bonito, gostei, né? viu? Gostei. Legal, né, Mário? Muito bom. Aí, mas olha, é só a gente pensar que num determinado momento o rádio ele precisou migrar lá para a internet, na década de 90, né?
E em alguma medida a gente passou a contar com essa possibilidade de ter um conteúdo ali sob demanda já. Então o rádio já sabe fazer isso, já sabe trabalhar nesse mundo do podcast. E agora chega um momento em que é preciso a gente aproveitar nessa época onde outras praticidades vão aparecendo, né? Eu falei de dados dos smartphones, no mundo são quase 4 bilhões de smartphones, né, existentes. Então isso faz com que o nosso conteúdo da Nacional da Amazônia possa chegar em qualquer lugar do mundo, né, por meio das plataformas, que a gente vá sem medo. E nessa lógica, né, de experimentar, né, agora, que indo para esse tópico que a Juliana falou, né, é muito interessante, porque as plataformas, ao contrário dos meios de radiodifusão, o nosso bom e velho rádio, a televisão, elas ainda não encontram no Brasil, mas também no mundo, né, uma regulação muito... não encontram uma regulação específica, né? Mas a gente pode dizer, né, que isso não é também... a gente não pode pensar nesses espaços como um território sem lei, né? Porque a gente tem ali crimes específicos sendo realizados nesses contextos, né? E que precisam ser punidos. Agora, é claro que o debate sobre a responsabilidade dessas plataformas ele tem que ser ampliado, né? No país a gente ainda está assim, caminhando assim, a passos lentos, né, para falar da regulação das plataformas. Então são ainda nível de projetos de lei que às vezes só atendem a um nicho muito específico, né? Por exemplo, os debates mais recentes falam dos canais, dos serviços chamados SEAC, né? Que são serviços especializados, né? E como a TV por assinatura, por exemplo, né? E não vai ainda falar desse ambiente das plataformas de streaming com muita, né, propriedade. Mas, então, não é só aqui no Brasil que acontecem esses fatos. A gente teve esse, mas as plataformas também já vêm tomando algumas atitudes que são interessantes, mas a gente não pode perder de vista que é tensionado pelos patrocínios, né? Então, por exemplo, vamos citar um exemplo de fora, né? Nos Estados Unidos, teve um caso aí bem emblemático, né, de um podcast que foi retirado, né, do ar, alguns episódios, porque o apresentador ele fazia apologia ali, era anti-vacina, né? E também tem vários episódios em que ele mencionava, tinha atitudes racistas, né? Então o Spotify tem divulgado, inclusive, que tem afastado esse tipo de conteúdo, derrubado episódios que postam fake news. E se a gente olha os casos, né? Racismo, fake news, enfim, apologia a essas ideologias absurdas, né? Que estão por aí, como foi o caso aqui do Brasil, né? Falando do nazismo, a gente tem tudo isso previsto como crime, né? Ou na nossa Constituição, ou em dispositivos legais específicos, então eles precisam ser punidos. Mas é muito interessante a gente pensar que território é esse dos podcasts. É um território ainda, né, sem lei, eu posso falar o que quiser, porque a democratização, esse sentido da democratização é real, né? Todo mundo está podendo produzir e colocar, mas aí entram as responsabilidades das plataformas, e que aos pouquinhos elas, ainda em passos muito lentos, têm se aperfeiçoado em criar ali mecanismos para a gente denunciar, que nem acontece nas redes sociais, quando a gente vê um conteúdo que traz alguma fake news, uma notícia falsa, né? Ou que, enfim, faz apologia a coisas, né, que são contra a lei, a gente pode ir lá acionar e denunciar. É importante que esse tipo de protocolo, vamos dizer assim, esteja também cada vez mais acessível, né, fácil da gente acionar no contexto das plataformas, mas sobretudo o debate sobre essa regulação, gente, sem medo, né? Sem medo. Professor, acho que é uma coisa, só para complementar rapidinho, que acho que o nosso tempo está acabando, mas esse caso que a gente teve essa semana com um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, né, que é o Flow Podcast, é isso, né? Essa possibilidade das pessoas, né? Eles mesmos falam, nós somos dois garotões aqui, que a gente não sabe de nada e tal. Só que aí tem um limite nisso aí, né? A partir do momento que você come, aí você tem que ter a questão da consciência de cada um, né? Quando você está falando no microfone, no caso dele, para milhões de pessoas,
você não pode se basear de que nós somos 2 pessoas aqui que estamos bêbados, a gente não está nem aí para nada, é só... Quer dizer, você tem que assumir uma responsabilidade. Uma coisa é você estar falando aqui para os seus amigos, e quando você assume um microfone para falar para muitas pessoas, você tem sim que se informar, né? E saber das leis do seu país. Então, para os nossos ouvintes que estão aqui da Rádio Nacional da Amazônia, vamos fazer um podcast? Faça, é maravilhoso. Realmente a tecnologia está mais fácil, mas nunca se esquecendo do que você vai falar, você está falando para várias pessoas. E aí, sim, qualquer coisa que você falar, você tem que falar com responsabilidade, né? Não exime, nada exime. E essa podosfera, ela também tem que ter essas suas regulações, né? Ela está aí, ela também está sujeita, né, aos limites da liberdade de expressão. E seria tão melhor, né, que as pessoas usassem esse espaço mais democrático para fazer 3 coisinhas que apontam também as pesquisas como as mais recorrentes, sabe? O que as pessoas mais querem, mais buscam quando elas ouvem um podcast, que é aprender, né? Se entreter, né? Se divertir e se atualizar, se informar. Então, é isso que a gente deve, né, cultivar nesse novo, né, ambiente midiático, sonoro, né, e convergente, que são os podcasts, né? É muita coisa a ser explorada, mas muita coisa boa já sendo feita. E assim, repito, para as nossas rádios todas, né, do país, fica esse convite da gente se aproximar mais sem medo desse universo, né? Porque eu sei que nosso tempinho já está indo, mas veja só, gente, uma outra pesquisa feita recentemente aqui na UNB mostrou que as emissoras de rádio ainda aderiram timidamente até um app gratuito que era para integrar as rádios, né, que era oferecido pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, né? E aí, dessas emissoras, né, hoje a gente tem 5.508 emissoras AM e FM, mais 5.500 emissoras em operação no país, né? Agora veja só, 4.700 e tanto assim são comerciais. Mas desse universo de emissoras, sabe quantas a nossa pesquisa aqui identificou inserida nas plataformas e trabalhando podcast? 520 só. Nossa. É uma parcela pequena, né? E aí é preciso que a gente vá para ocupe esse lugar que, bem, podcast não se limita só a pensar em rádio, porque a gente tem as redações de jornalismo produzindo, a gente tem as organizações de uma maneira geral, autarquias produzindo seus podcasts, né? As empresas, a TV se apropriando dessa linguagem. Nós do rádio temos, né, essa expertise, a gente pode dizer maior, então a gente pode entrar sem medo nessa. Vamos lá, gente, você que gosta de rádio, vamos mergulhar nessa, vamos fazer mais podcasts, vamos experimentar. Isso aí. Então a gente pode dizer, né, professor, que pensar o futuro do rádio é, nesse momento, falar de podcast, pensar podcast, não só podcast, mas outras formas de diversificar, de colocar esse conteúdo aí para o público. É isso, sim, né? Sim, em outro momento a gente precisou pensar no nosso rádio e a sua integração à internet, aos sites, né, aos aplicativos próprios que, por exemplo, a EBC tem. É muito bacana a gente poder acessar, né, as rádios pelo aplicativo. Nesse momento, é a hora também de a gente ir buscar agregar valor e significado para as rádios no ambiente das plataformas, né? Esse é o momento. Ai, professor, adorei sua participação, muitíssimo grata, viu? Foi uma delícia esse bate-papo. Agradecer também o Sartor, muito Gidel. legal. Obrigada, gente, foi muito bom. Valeu, agradeço. Que alegria, gente. Professor, até a próxima, já fico aguardando aqui nosso próximo bate-papo, que tem muita coisa ainda que eu queria conversar com você, viu? Sim, eu fico à disposição da Rádio Nacional e coloco aqui os nossos laboratórios, a UNB, a Faculdade de Comunicação, à disposição aí de toda a equipe. Um abraço, Gidel, um abraço, Mário. Um abraço, obrigado. E a você também, Juliana. Obrigada, professor, um abraço grande, até a próxima. Até, um abraço, viva o rádio. Viva o rádio. Giro NetoCast. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma.
Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster, host do Debacast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.blogspot.com. Repetindo, debatec.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nessas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!